bom dia! A paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim? Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais alto ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim? Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a palavra de hoje traz para nós um direcionamento encantador. Diante de um ato de fé, diante do reconhecer o nosso Senhor, diante de reconhecer a presença viva de Jesus, que Ele está presente, que a presença do Senhor transforma, muda, cura, liberta, aonde que nós estamos hoje com Jesus vivo no meio de nós. Eu e você estamos com Jesus vivo, Ele está no meio de nós, Ele está vendo o que nós estamos falando, o que estamos fazendo. Hoje, com a graça de Deus, cada um de nós temos que ter essa consciência diante de pedir, diante de falar com Deus. E é justamente isso que Bartimeu tinha naquele momento. Esta consciência. Opa, quem que está vindo aí? Jesus o Nazareno. Eu tenho certeza que Ele vai me curar. Dizem que Ele cura. E eu creio que Ele vai me curar. Então, diante desse agir, nós vamos ver o que a palavra diz hoje. Então, primeiro, tinha uma multidão vindo com Jesus, junto com os discípulos. Ele escuta falar essa murmuração que Jesus estava passando por ali. E ele se encontrava em um estado. Bartimeu era cego, mendigo. E o estado dele estava sentado à beira do caminho. Então, quantas vezes, irmãos, que nós se encontramos qual é o estado que eu me encontro hoje? Sentado, desmotivado, cansado. Aqui esse homem se encontrava enfermo, sabe, com alguma enfermidade, alguma situação da sua vida. Qual a situação que você se encontra hoje? Qual é o estado que você se encontra hoje? Esse homem estava cego, mendigando, sentado à beira do caminho. Estava ali desmotivado, né? Porque ele era repreendido. Quando você tinha algo, alguma enfermidade naquela época, você era excluído. Então ele tinha exclusão também. Então tudo isso estava dentro ali do agir do Bartimeu. Mas ele parou nessa situação? Como que ele ficou? Mas ele recebe uma ordem dos discípulos. Presta atenção. O primeiro ato de fé nosso é a gente falar com Deus. O primeiro ato, você tem que entender que Deus está passando, que Deus existe na sua vida, que Deus está presente no meio de nós. Isso aí, nós temos que estar consciente. Eu estou consciente disso? Agora, meu irmão, é a minha ação. Agora é a minha reação. Agora eu tenho que... diante desta ação, nós temos que viver a graça. E o que é viver a graça? Eu gritar, eu falar. Deus me ouve, Deus, eu estou aqui, me ajuda, Senhor. E foi o que o Bartimeu fez. E os discípulos ali que estavam passando repreenderam ele. Fica quieto, para de incomodar o Senhor. E ele gritava mais alto ainda. Então, irmão, quando a nossa vida é assim, talvez você pede, você clama, e aí você vem aquelas motivações. Não adianta, Deus... será que Deus existe? Vem tantos questionamentos. E você não deve parar, não. Deus existe sim. E Ele vai me ajudar. Ele vai me colocar a mão sobre essa situação. E ali diz a palavra que Bartimeu grita mais alto ainda. É um ato de fé, acreditar, confiar que Deus vai te ouvir. E naquele momento vem uma voz e diz ali, olha só. Quando ouviu dizer que Jesus Nazareno estava passando, começou a gritar. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Aí o que eles falaram? Coragem, levanta-te,
Jesus te chama. E essa palavra, meu irmão, que Jesus está dizendo para mim e para você hoje: coragem, levanta-te, Jesus te chama. E diz a palavra que esse homem deu um salto, largou sua capa e foi em direção até Jesus. E diz ali: mestre, aí Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Essa pergunta que Jesus faz para você hoje, irmão. Coloca a mão no teu coração. Então, o primeiro passo nós estamos pedindo. O primeiro passo nós estamos com a nossa vida diante de Jesus. Qual é o estado que você se encontra na tua vida? Qual é a tua realidade? Qual é o teu agir? Aquilo que você está vivendo? O que você tem passado na tua vida física, no teu estado de saúde, tua vida financeira, na tua família, na tua unidade, no amor, na tua casa? O que você tem passado, irmão? O que você tem vivido? Qual a experiência que você tem com o mundo? O que você tem passado? Eu te convido agora a você fazer essa reflexão. E se você estiver diante do teu Senhor agora, o que você falaria para Ele se Ele te perguntasse? Olha o que Jesus está perguntando para você. Continua com teus olhos fechados. Ele vai te dizer assim: o que queres que eu te faça, filho? Qual que seria a tua palavra para Jesus? O que você pediria para Jesus agora? Com todo o teu coração, com toda a tua alma. Esse homem diz: eu quero... Mestre, eu quero, mestre, que eu veja. Ele pede para ver, ele pede para enxergar, ele era cego. Qual é a situação que você tem vivido? Qual é a enfermidade? Qual é a situação que você quer que Jesus, nesse exato momento, cura, coloca a mão poderosa dele, coloca as palavras de Jesus na tua presença. Jesus olha para esse homem e diz: vai, a tua fé te curou. Querido irmão, creia que a presença de Jesus, essa pergunta diante da tua enfermidade, essa pergunta diante da sua situação, quando Jesus te perguntou, você já sabia que ele estava curando. Quando Jesus te perguntar, se ele parou para te perguntar, é porque ele quer que você fale aquilo que você deseja. E quando você falar, você já está curado. Quando você falar, essa situação já está nas mãos de Deus. Quando você falar, proclamar as palavras, o Senhor já está colocando a mão poderosa dele sobre essa situação. E diante disso, creia, a tua fé te curou. E ele pega, levanta e ele prossegue o caminho dele. Querido irmão, que o nosso coração esteja diante deste agir hoje. Coloca a mão no teu coração, diante desse agir, falando para o Senhor aquilo que você deseja. Eu coloco na tua presença, Senhor, o meu coração. Eu coloco na tua presença, Senhor, o meu agir, o meu falar, o meu proceder. É o que eu peço todos os dias, a conversão de todos da minha casa, a minha conversão, a conversão dos meus, que nós possamos estar unidos a Ti todos os dias, Senhor, diante das dificuldades. Eu quero colocar aqui diante de Ti, Jesus, a minha vida, quero colocar a minha família, eu quero colocar tudo que nós necessitamos nesse exato momento, Senhor, que a maior graça é a Tua presença na vida de cada um de nós. Eu peço com todo o meu coração que a minha família conheça e tenha experiência contigo, Jesus, todos os dias. Cada um deles, os meus filhos, a minha filha, a Eduardo, o Rafael, a Maria Gabriela, o Daniel, a minha esposa, a Alessandra, toda a minha família, Senhor, tenha experiência contigo dia a dia, da tua presença, do teu amor, do teu conhecimento, para que todos herdam o reino de Deus. É o que eu peço todos os dias. Eu falei ontem para minha filha, a minha maior alegria é que nós todos estejamos juntos lá. Jesus, o Senhor conhece o meu coração e sabe que eu clamo isso todos os dias. E eu desejo porque eu como pai, eu como esposo, eu sei que a melhor coisa que tem na vida para os meus filhos é a presença de Deus na vida deles. A melhor coisa que tem para minha esposa é a presença de Deus na vida deles. Porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor transforma, o Senhor cura, o Senhor modela. O Senhor traz um direcionamento em todas as situações. Porque eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós, Senhor. Levanta a tua mão. E diante desta graça que você está recebendo hoje, já vai louvando, fala: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor já tem curado todas as minhas enfermidades. O Senhor tem direcionado todas as situações que eu preciso e necessito dentro da minha casa, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esta cura.
Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por a cura que o Senhor tem feito na minha alma, no meu coração, na alma dos meus, da depressão, da ansiedade. Obrigado, Senhor, já tomo posse de curas da depressão, curas da ansiedade. Cura, Jesus, todas as enfermidades que rondam as famílias, o desentendimento, as brigas, as discórdias, a depressão. Cura, Jesus. Cura todas essas enfermidades que ferem a alma e traz a unidade, o amor, o respeito, o comprometimento, o servir o irmão com todo o coração, sem disputa, sem inveja, sem todas as situações, Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome, Senhor, dentro da minha família, dentro da minha casa. O teu nome seja edificado, Jesus. Obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso e 3 Ave Maria, em agradecimento a Deus, em agradecimento por tudo que nós temos hoje. E tenha essa certeza, meu irmão. Coragem, levanta, Jesus te chama. Ele ouviu o que você pediu. Ele ouviu e já fez aquilo que você pediu. Em nome do Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus está presente. E Ele necessita, e Ele precisa da tua fé. Da tua fé, falando com Deus, abrindo o teu coração e colocando para Ele, já é a cura, já é a libertação, já é o direcionamento que Deus nos dá. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado